E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está trazendo como uma das novidades os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo após o fim da partida, você pode ir lá no aplicativo do OneFootball e conferir os gols e os melhores lances então de todas as partidas do Cruzeiro e também dos nossos adversários. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias em si, vou só resgatar 3 superchats que foram mandados ontem durante a live e que por uma falha técnica do aplicativo ou por uma falha minha de não saber operar muito bem o StreamYard, essas mensagens acabaram se perdendo. Então eu vou registrar a participação agora, agradecendo ao Vitor Augusto de Oliveira, que perguntou: com base nesse jogo, podemos vencer o Fluminense? Vitor, obrigado pela força. O que aconteceu entre Cruzeiro e Vasco não vai interferir diretamente em Cruzeiro e Fluminense em nada. Até quando a gente olha a irregularidade do próprio time do Fluminense, né? Que ganha do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, depois perde pro Atlético Goianiense, tá? São jogos totalmente diferentes, cada um tem a sua história e o Cruzeiro é capaz de ganhar do Fluminense sim, da mesma forma se tivesse vencido ou empatado ontem, continuaria o Cruzeiro sendo capaz de ganhar do Fluminense. Como é capaz de perder, é capaz de empatar, é futebol e o futuro é só o campo mesmo que vai dizer. O Diego Mendes falou: eu tava até sentindo saudade de passar raiva, viu? Diego, obrigado pela força, eu não tava sentindo saudade nenhuma, inclusive se dependesse de mim, o Cruzeiro ganharia as próximas 15 partidas na Série B, sacramentaria o acesso matemático e a gente poderia ficar tranquilo para curtir Copa do Mundo, pensar na Série A do ano que vem. Eu odeio perder. E o Thiago Luz mandou: salve querido Emerson, hoje foi um dia ruim, de dias ruins, faz parte. Parabéns, querido, você é foda. Thiago, muito obrigado pela força. É isso aí, irmão. Foi um dia ruim, a gente tem que aprender a superar, né? Não ficar criando teorias da conspiração, porque o adversário também tem as suas qualidades. O Cruzeiro foi incompetente e por isso mesmo perdeu. Então vamos começar aí com uma retrospectiva do que foi esse fim de semana, em que o Cruzeiro perdeu por 1-0 pro Vasco lá no Maracanã, né? Domingão à tarde, estádio lotado, um ambiente muito bacana, mas realmente o Cruzeiro não teve a competência para fazer o gol e acabou vendo a sua sequência de 9 vitórias consecutivas ter fim. Mesmo com o revés, o Cruzeiro segue na liderança isolada da Série B, com 28 pontos após 12 rodadas e 3 pontos acima do vice-líder Bahia. A nossa vantagem em relação ao primeiro time fora do G4 está em 11 pontos e na pior das hipóteses vai cair para 10. Porque Grêmio e Sport se enfrentam nessa noite de segunda-feira. Vitória do Sport mantém a nossa vantagem em 11 pontos. Empate ou vitória do Grêmio, essa diferença vai cair para 10. E eu tenho certeza que se alguém oferecesse esse cenário para qualquer cruzeirense lá no início da Série B, né? Ó, na 12ª rodada você vai estar na liderança da competição, 3 pontos acima do vice-líder e 10 pontos acima do primeiro time fora do G4. Você quer? Eu acho que todo mundo ia querer e todo mundo ia duvidar que isso seria possível, mas a campanha do Cruzeiro até o momento está nos oferecendo exatamente isso. Nunca vai ser um absurdo o Cruzeiro ir ao Rio de Janeiro e perder para o Vasco, assim como nunca será um absurdo o Vasco vir a Belo Horizonte e perder para o Cruzeiro. É um clássico nacional e o time mandante ter vencido é meio que a questão protocolar mesmo, né? Qualquer resultado ali não fugiria muito, até quando a gente olha para o campo, para o que aconteceu, pelo fato do Cruzeiro ter até domínio em alguns indicadores, mas realmente a gente não teve a competência para fazer o gol. Mas eu considero que, pelo que foi a partida, o Cruzeiro merecia pelo menos um empate, que seria o resultado mais justo. E pelo que eu vejo nos comentários aí, a grande maioria da torcida do Cruzeiro entende totalmente o que aconteceu. Foram 9 vitórias consecutivas, em algum momento a gente ia perder, até porque tecnicamente o nosso elenco não sobra pra gente emplacar séries dessa forma, né, de 9 vitórias. Foi realmente algo fora da curva, mas que pode fazer toda a diferença pra gente conseguir subir de divisão. Mas tem uma parcela da torcida, né, que ela é barulhenta e bem insuportável, diria eu, que fica tentando caçar pelo em ovo. E na minha opinião, o mais inteligente a se fazer nesse momento é assimilar o golpe. Perder é sempre péssimo, mas acontece, é do esporte. O adversário também teve seus méritos.
Na quinta-feira temos um Cruzeiro e Ponte Preta que terá o Mineirão lotado e é a gente empurrar o nosso time em busca da vitória, para fazer com que essa derrota sobre o Vasco tenha sido apenas, digamos assim, um acidente de percurso. O treinador Paulo Pessolano elogiou as virtudes do Vasco, dizendo que o rival foi mais intenso e agressivo que o nosso time no primeiro tempo, mas considerou que a derrota não foi um resultado justo, especialmente pelo que fizemos na segunda etapa. E olhando para o contexto da partida, realmente o Vasco começou muito forte o jogo, tentando fazer uma pressão, principalmente à base de cruzamentos, de bolas aéreas, e o Vasco estava ganhando praticamente todas as bolas por cima. Esse é um aspecto que o Cruzeiro precisa melhorar para a sequência da competição. Passada essa primeira pressão, o Cruzeiro igualou o jogo, teve oportunidades de gol, as desperdiçou e tomou um gol de contra-ataque. E sim, o Zé Ivaldo errou ao tentar dar uma caneta no campo de ataque e perder a bola. Ele talvez poderia ter feito a falta na sequência, mas toda a recomposição do time foi mal feita, calhando no gol do Getúlio, que se antecipou ao Bidu. E ontem à noite começou a circular um boato aí nas redes sociais de que o Zé Ivaldo teria apagado todas as fotos do seu Instagram em que tinha a camisa do Cruzeiro, sendo que depois chegaram à conclusão que ele não tinha apagado foto nenhuma, porque não tinha foto dele com a camisa do Cruzeiro ali no perfil principal do Instagram. Pra vocês terem uma ideia de como é a torcida do Cruzeiro, essa parte da torcida que fica caçando problema onde não existe. E é óbvio que o Zé Ivaldo errou na jogada. Ele tentou um drible, uma jogada individual, foi desarmado e na sequência saiu o gol dos caras. Isso aí é ponto pacífico. Agora a gente tem que olhar para a recomposição do time, afinal, se um atleta perde a bola no campo de ataque, os demais precisam recompor para a gente conseguir recuperar esse erro. E a questão do Zé Ivaldo, esses duelos individuais, essa coisa dele pegar a bola, driblar e sair jogando para romper a primeira linha de marcação, é talvez o maior diferencial dele. O Zé Ivaldo fez isso em diversas oportunidades no jogo de ontem, como fez em todas as partidas anteriores e tem que continuar fazendo. O zagueiro sair com a bola, ter esse passe, essa primeira jogada com qualidade, é importante. Às vezes pode sobrar um pouco a confiança e tal, o cara tentar uma jogada que não precisava. Acontece, a falha acontece, aconteceu com o Zé Ivaldo, aconteceu com vários outros jogadores ontem. Paciência, vamos em frente. O que não pode é o cara virar agora aquele zagueiro que só pega a bola e toca de lado e recua para o goleiro, porque o modelo de jogo do Cruzeiro não pressupõe isso. O nosso time é montado para atacar e isso começa desde o goleiro, desde os zagueiros, que são os caras que mais têm espaço para construir jogada, tá? Então o Zé Ivaldo falhou, ele certamente sabe disso e precisa ser mais assertivo nos próximos jogos, mas vocês não precisam gastar tempo, teclado, voz, xingando o Zé Ivaldo, reclamando, porque do jeito que a mulher dele é corneta em rede social, eu imagino que a orelha desse homem tá pegando fogo desde ontem. Então vocês podem ficar calmos que essa mulher deve ter enchendo tanto o saco do Zé Ivaldo que ele vai errar menos nos próximos jogos. Mas quando a gente analisa diversos indicadores da partida de ontem, não dá para dizer que o Cruzeiro tenha feito um jogo inferior ao Vasco, porque definitivamente não foi o caso. A gente teve mais posse de bola, a gente finalizou mais, a gente errou menos passe que o Vasco também, porque eu vi muita gente reclamando de erros de passe, só que tem apenas um número no futebol que ele realmente é inegociável e faz toda a diferença, que é o número de gols marcados. E nesse quesito a gente foi incompetente e o Vasco teve todos os méritos, porque o gol deles foi numa jogada muito bem feita. E sinônimo de gol no Cruzeiro em 2022 é o Edu, que não teve uma boa atuação. Ele perdeu boas chances no primeiro tempo e pediu desculpas à torcida após o jogo, dizendo que o time vai fazer de tudo para voltar a vencer contra a Ponte. E teve uma galera aí cornetando pesado o Edu em rede social e insinuando que ele teria jogado mal contra o Vasco por ser o time dele de coração na infância. Ô gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando você faz esse tipo de insinuação sobre outra pessoa, isso diz mais sobre o seu caráter ou sobre a sua falta de caráter do que sobre o outro, tá? Porque você tá pressupondo que ninguém é profissional e que todo mundo tá de sacanagem. E no esporte a gente tem que aprender algumas coisas, entre elas reconhecer o mérito do adversário e entender que às vezes nós não vamos conseguir fazer o nosso melhor. Não foi o primeiro jogo que o Edu jogou mal desde que chegou ao Cruzeiro, e é o nosso artilheiro, com 15 gols da temporada. Mas se a gente puxar aqui, jogo contra o Atlético, final de Campeonato Mineiro, ele perde duas boas chances de gol no primeiro tempo, que poderiam ter mudado a história da final. Depois, no segundo tempo,
faz um gol que dá uma limpada na barra. Contra o Tum Tum, ele perdeu um monte de chance de gol, depois fez um golzinho, fez 2 gols na verdade, né, no segundo tempo daquele jogo. Contra a Chapecoense, nessa mesma Série B, ele perdeu algumas chances de gol claras, depois fez um gol ali na reta final. É assim, gente, o Edu é um bom finalizador, mas isso não significa que ele seja impecável. E se vocês pegarem qualquer atacante da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro, até os atacantes do mais alto nível do futebol europeu, todos eles fazem partidas ruins, todos eles perdem gols inacreditáveis. Se vocês pegarem a carreira de caras como Romário e o nosso patrão, Ronaldo, por exemplo, vocês vão ver esses caras perdendo gols inacreditáveis, porque isso acontece até com os extra-classe. Quem dirá com um mero mortal como o Edu? E desde o primeiro dia que o Edu vestiu a camisa do Cruzeiro, né, na verdade desde antes da transferência dele ser concretizada, é um cara que sempre mostrou extremo respeito ao Cruzeiro e à torcida. E nesse momento que ele fez uma partida ruim, a gente também tem que ter o respeito com o cara. Ele não teve uma boa partida, mas questionar o profissionalismo dele é uma sacanagem muito grande, tá? Jogou mal, merece a crítica técnica, sim, mas que fique por aqui e a gente apoie muito o Edu nos próximos jogos para que ele volte a fazer os gols que a gente sabe que ele é capaz de fazer. Foi o artilheiro da última Série B e tem tudo para ser o artilheiro nesse ano também e nos levar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos apoiar mais e pegar menos no pé dessa forma desproporcional, respeitando mais os atletas. E quem também teve uma jornada infeliz foi o Matheus Bidu. O ala esquerdo foi antecipado por Getúlio no lance do gol e até tentou se redimir, batendo uma falta perigosa no primeiro tempo. Mas ele teve a bola do empate em 2 oportunidades na segunda etapa e desperdiçou. O gol que ele perde depois do cruzamento do Giovani realmente foi o que mais me irritou. Eu tô revoltado até agora com aquele gol perdido, porque ele tinha um canto inteiro aberto, né? Só tinha o Gabriel Dias ali na frente dele e o Rafa Silva meio próximo, mas ele tinha que ter chutado a bola ali. E quando a gente olha a trajetória do chute dele, parece que mesmo se o Quinteiro não tá na bola e bloqueia, o chute ia pra fora. O Bidu finalizou muito mal a jogada. O segundo gol perdido eu já acho que é um lance bem mais comum, não dá nem pra criticar tanto assim, porque é uma bola que acaba sobrando pra ele meio no susto, o goleiro sai muito bem e consegue fazer a defesa, mas o lance do gol do Vasco, o Bidu foi muito mal, né? Afinal, no momento que o Nenê faz o cruzamento, o Bidu parece esquecer que existem adversários, ele só fica olhando pra bola. O cara do Vasco foi mais rápido, chegou e fez o gol. Zagueiro, defensor na área, ele tem que lembrar que a bola não vai entrar pra dentro do gol sozinha, né? Então o Bidu ali, ele teria que ser mais agressivo e pelo menos se colocar à frente da trajetória do Getúlio para atrapalhar a finalização dele. Eu acho que se o Bidu tivesse simplesmente parado na frente do Getúlio, o Getúlio não teria conseguido fazer o gol. E com relação ao Jajá, que saiu chorando e sentindo dores no joelho após uma entrada criminosa do Matheus Barbosa, o atleta será reavaliado nessa segunda-feira em BH. O Pessolano falou na coletiva ter sido uma pancada muito forte, mas não dá pra gente descartar uma lesão mais grave. Até o momento que eu fecho esse vídeo ainda não saiu a nova avaliação do Departamento Médico do Cruzeiro, então vamos torcer para que tenha sido realmente a pancada, né? Porque a pancada dói por alguns dias, mas normalmente não resulta em nada mais grave. Tomara que não tenha sido nada, ligamento, menisco, nada disso, que esteja tudo certo, que daqui uns 3, 4 dias o Jajá já esteja de volta, né? Que fique fora do próximo jogo, mas que não seja uma ausência por muito tempo, porque ele é o nosso melhor jogador na questão do drible, da velocidade, embora a gente concorde que ainda tem muita coisa para melhorar no jogo dele, especialmente a tomada de decisão. E eu mantenho a opinião que eu dei na live de ontem, era uma jogada para cartão vermelho para o Matheus Barbosa, sim, da mesma forma que aquela entrada do Giovani no volante Yuri do Vasco também era passível de cartão vermelho, tá? A arbitragem optou por esse critério de cartão amarelo, aplicou para os dois lados, então ok, mas que poderia ter sido cartão vermelho, eu acho que isso não resta nenhuma dúvida. E com relação à arbitragem do Daronco, mais uma vez foi aquela coisa de picotar demais o jogo, de ser super caseiro, né, especialmente com relação à cera que o time do Vasco fez durante todo o segundo tempo. Ele deu um acréscimo de 5 minutos, mas nos 5 minutos a bola certamente não rolou nem 1 minuto e ele não acresceu mais nada. Mas o Daronco é isso aí, gente, é um juiz grande pra cacete que tenta se impor pelo tamanho, mas que as arbitragens dele em si, normalmente qualquer contatinho ele marca falta, né, o que é uma coisa até um tanto quanto bizarra, e ele fica sempre picotando o jogo, parece não aguentar jogos em um ritmo mais intenso, né, talvez até pelo seu biotipo. Mas enfim, né, comparado ao que outros juízes já fizeram em Cruzeiro e Vasco, convenhamos que o jogo de ontem não foi nada muito alarmante. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço
peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!